Irmãos, capítulo 3 do livro, vamos seguir aqui a história dos batistas, né? E agora vamos falar sobre o governo da igreja. Vimos a essência da igreja, a natureza da igreja, e agora vamos aqui estudar um pouco, à luz da história, esse governo, como que era. Tá? Então, o segundo slide aí, capítulo 3, tem uma frase que o James Renihan, o autor do livro, deixa, onde diz o seguinte: cada uma dessas igrejas ele deu poder e autoridade. Né? Ou seja, ele está falando aqui sobre a independência da igreja, a autoridade da igreja em decidir os seus assuntos, essa nossa forma, digamos que congregacional de sermos. Tá? O próximo slide, o 3, vai começar a falar sobre certos desacordos, porque ao analisar James Renihan os documentos históricos da época, ele vai ter alguns escritos que talvez não estejam em acordo quanto à visão de governo da igreja. Nós temos hoje, à luz da confissão, como os irmãos já aprenderam, esta forma, né, de pluralidade de líderes e o sufrágio, né, da eleição de todos os assuntos. O sufrágio comum, como foi passado na última EBD da confissão de fé. E o que é o sufrágio comum? Quem lembra? Ninguém? Ninguém lembra? O que é o sufrágio comum? Das igrejas? Da igreja. E como é que funciona esse sufrágio comum, irmãos? Isso. Então, como é que funciona o sufrágio comum? Né? Por exemplo, na eleição de novos líderes, né? A escolha de novos líderes para a igreja. Né? O presbitério da igreja, ele, claro, indicará esses homens. Por quê? Porque por serem homens que estudam a palavra, estão dedicados à oração, então certamente são homens que estão ali, né, para auxílio da igreja nessa escolha. Mas não significa que a última palavra seja deles. Né? Então eles indicam esses homens ao ministério, e a igreja que já vem analisando, a igreja que já vem acompanhando, eles então aprovam essa questão. A igreja realmente vota e a igreja elege seus próprios líderes. Então é um sufrágio comum que passa tanto pelo presbitério da igreja, porque cada pastor também é um membro, cada pastor também é um participante da congregação, então todos votam, todos passam por esse sufrágio comum. Tá? Isso foi ensinado na última. Então, com base nisso, nós precisamos definir que tipo de governo é esse. Como é que ele era visto no século XVII e conforme a história, né, que está aqui sendo proposta nesse ensino. Então, veja. Forma de governo. Há algum desacordo quanto à natureza do governo de igreja como praticado entre os batistas particulares. Michael A.G. Hawking argumenta que essas igrejas foram, desde o início, congregacionais em sua forma de governo. Então, segundo os escritos desse Michael, as igrejas eram, batistas, claro, eram congregacionais em sua forma de governo. Hale Jones, em sua resenha de um livro de Dr. Hawkins, questiona se elas eram realmente congregacionais. Isto é, entendiam que a autoridade residia na congregação reunida, ou se o seu entendimento era mais semelhante ao de John Owen, que era independente. Tá? Sobre independência. Paul Ball-Sang, recentemente, afirmou que as assembleias batistas particulares não deveriam ser consideradas como congregacionais, pois, na verdade, elas eram independentes, na linha de John Owen. Então, existe esse desacordo. Os documentos históricos irão dizer que, sim, os batistas eram congregacionais na sua forma de governo, e outros irão dizer que eles eram mais semelhantes aos independentes. A Declaração de Savoy, por exemplo, que foi a confissão de fé utilizada pelos independentes, inclusive John Owen, era justamente um sistema de governo que nós puxamos para nós. Mas na prática, a eclesiologia prática,
ela era semelhante à independente ou à congregacional, ou existe uma falta aqui de percepção, porque no final as duas vão ser a mesma coisa? Então nós veremos isso no livro, tá? Por que existia esse desacordo? Por que existiam essas diferentes visões sobre sistema de governo dessas pessoas que de fora escreveram sobre os batistas? Próximo slide, 4. Congregacional ou independente? Fica a dúvida. E vocês viram que foi citado aqui, e será bastante agora, os escritos desse doutor Paul. Que argumenta o quê? Que é necessário estabelecer uma distinção entre a forma de governo congregacional e independente. Segundo ele, o primeiro, como resultado dos escritos de Robert Browning, começou a significar que a congregação tem poder para governar a igreja, ou para expressar de outra forma o poder de autogoverno. Essa última, apesar de reconhecer que cada assembleia é autônoma, não implica em uma democracia exercida por todos os membros, mas é um governo por pastores. Tá? A questão é confusa pelo fato de que os termos foram usados indistintamente em boa parte da literatura. Quais eram os pontos de vista dos batistas particulares sobre o governo da igreja? Como eles devem ser categorizados nessa discussão? Os batistas particulares expressaram suas visões eclesiológicas em suas confissões, em vários escritos teológicos e em muitos documentos manuscritos, especialmente livros da igreja. Cada um deles contribui para uma compreensão de sua eclesiologia prática, tá? Então veja, existe essa aí a falta de entendimento, talvez, né, na época, para distinguir, e uma certa confusão vai ser encontrada aqui, tá? Então é isso que os irmãos precisam. É um sistema de governo congregacional? Por quê? Para eles, um sistema de governo congregacional, para muitos deles, não vou falar todos, partia de um ponto totalmente democrático na igreja, onde os pastores, eles não tinham essa governabilidade sobre a igreja também, né? Digamos que numa assembleia, por exemplo, cada membro podia levantar e trazer os assuntos inerentes conforme ele achava, né? Então, um levantava e falava, queria propor isso para ser votado hoje. Aí levantava outro assim, eu queria propor isso aqui também. Imagina, uma assembleia sem fim, né? Cada um com as suas ideias para governar a igreja. Mas, enfim, esse seria a visão mais próxima do congregacionalismo. O modelo independente já era centralizado no presbitério, tá? E o presbitério direcionava esse assunto. Então, hoje, se nós analisarmos a nossa eclesiologia prática, olhando para isso que está posto aqui, distinguindo os dois, pode ser que no final tudo seja a mesma coisa, né? Mas olhando para a distinção que eles estão fazendo aqui, analisando esses escritos, nós se assemelharíamos, mas com o independente, o governo independente. Porque o presbitério da igreja traz os assuntos de pauta para a reunião, para que assim sejam votados. Não significa que previamente um membro não possa chegar no pastor e propor alguma coisa. Ele não possa chegar, por exemplo, na reunião de diretoria, né, um dos membros que fazem parte da diretoria da igreja, e propor algum assunto para que a igreja vote. Tá? Então, mas existe esse filtro. Existe esse direcionamento do presbitério da igreja quanto aos assuntos que serão abordados. Por exemplo, a disciplina eclesiástica. Tem que passar pelo presbitério da igreja, tá? Mas vamos seguir aqui. Então, ponto. Historicamente, James Rennie, analisando os documentos, ele viu que tinha essa confusão. Tinha essa distinção, independente ou congregacional. Qual era realmente o modelo do governo da igreja? Aí ele vai passar agora a analisar a confissão de fé, tá? No próximo slide. A segunda confissão de Londres, em 1677, e também a de 89, que utilizamos, fornece uma estrutura primária, através da qual as convicções relativas ao governo da igreja entre os batistas particulares devem ser compreendidas. Naturalmente, esse conjunto de doutrinas não surge como uma novidade original,
mas deve ser considerado levando em conta seus precedentes teológicos. No entanto, ele é a fonte documental mais importante para definir as práticas dos batistas particulares. Os parágrafos mais relevantes do capítulo 26 que estamos estudando, da confissão, para o nosso propósito são os seguintes. Aí ele pensou aqui, eu coloquei para nós lermos rapidamente, tá? Para os irmãos resgatarem na memória. Capítulo 5 e 6, e o 7 e o 8, tá? Todos esses já estudados aqui na nossa EBD da tarde. O capítulo 5 vai falar sobre esse governo de igreja. Ele diz o seguinte, confissão de fé agora. Na execução deste poder, com quem ele é assim confiado, o Senhor Jesus chama do mundo para ele mesmo, através do ministério da sua palavra, por meio do seu Espírito, aqueles que são dados a ele por seu Pai, para que eles possam andar diante dele em todos os caminhos da obediência, os quais ele prescreveu em sua palavra. Aqueles que assim são chamados, ele ordena que andem juntos, em comunidades particulares ou igrejas, para sua mútua edificação e para a devida realização do culto público, que ele requer deles no mundo. O parágrafo 6º vai dizer: os membros dessa igreja são santos por chamamento, manifestando visivelmente e evidenciando, na e pela profissão e caminhar, a sua obediência a esse chamado de Cristo, e voluntariamente consentem em caminhar juntos, de acordo com a designação de Cristo, entregando-se a si mesmos ao Senhor e uns aos outros, pela vontade de Deus, em sujeição às ordenanças do Evangelho. Parágrafo 7. Para cada uma dessas igrejas assim reunidas, de acordo com sua mente, declarada em sua palavra, ele tem dado todo aquele poder e autoridade, que é, em toda forma, necessário para a sua realização naquela ordem no culto e disciplina, que ele instituiu para que eles observem, com ordens e regras para o devido e correto exercício e execução desse poder. Então veja que todos esses parágrafos estão colocando sempre a igreja reunida, sempre falando nesses crentes por chamamento que foram acrescidos à igreja. Então, de certa forma, os parágrafos está colocando aqui a responsabilidade da igreja sobre os membros, tá? Parágrafo 8º. Uma igreja local, reunida e completamente organizada de acordo com a mente de Cristo, consiste em oficiais e membros. E os oficiais designados por Cristo a serem escolhidos e consagrados pela igreja, assim chamada e congregada. São os anciãos ou bispos ou os diáconos para a peculiar administração das ordenanças e execução de poder ou dever que ele confiou a eles ou para que os chamou, o que deve ser continuado até o fim do mundo. No parágrafo 8, então, já existe aqui uma responsabilidade voltada tanto para os membros, na eleição, né, na ordenação desses líderes, mas ao mesmo tempo o parágrafo 8 fala sobre a responsabilidade e o que esses líderes devem tomar conta na igreja, tá? Então nós temos aqui essas duas visões dos parágrafos, tá? Aí continuando, James Renner vai dizer: este então é um governo independente? O que estamos vendo na confissão de fé é mais semelhante a um governo independente ou um governo congregacional, dentro dessa possível distinção que eu passei para os irmãos? Possível porque tem distinções nos escritos históricos. Estão entendendo, irmãos? Essa seção da Segunda Confissão de Londres é tipicamente entendida como ensinando uma forma de governo liderada por pastores. O que Paul Boon Singh, né, Dr. Paul, ou Po, não sei como se pronuncia corretamente isso aqui, o nome desse camarada, ele chama isso de governo independente. Tá? Samuel Waldron também afirma que essa é a forma de governo ensinada na confissão. Um governo independente. Então, que realmente
passa por um crivo do presbitério da igreja para antes de deliberar esses assuntos com os membros propriamente ditos. Pô argumenta que a confissão defende essa posição em oposição ao congregacionalismo. Tá? Então vamos lá. Segundo a visão desse doutor Poe, ou Poe, né? Existe uma oposição, algo contrário ao congregacionalismo, tá? Ou diferente, no mínimo. E faz as seguintes distinções em julgo importante notarmos. Então, o que diz esse doutor Poe? O congregacionalismo sustenta a opinião de que Cristo deu poder à igreja local e é a membresia dela que tem autoridade para governar. A tomada de decisões é feita através do voto, por meio do qual se busca obter um consenso de opinião da igreja. Os oficiais da igreja são eleitos pelas congregações locais, de modo que seu ofício é limitado somente àquela igreja local. Os portadores do ofício têm autoridade para exercer o governo somente por delegação da igreja. A forma de governo independente sustenta uma posição entre o presbiterianismo e o congregacionalismo, tá? Então seria essa forma independente, segundo a visão desse Dr. Poe, é algo intermediário entre o presbiterianismo e o congregacionalismo, tá? Então, como congregacionalismo, a forma de governo independente afirma que Cristo concede o poder das chaves para a igreja imediatamente. Mas, como presbiterianismo, ele também crê que esse poder deve ser exercido por oficiais, instrumentalmente ou efetivamente. Diferentemente do congregacionalismo, os oficiais da igreja não têm sua autoridade delegada pela igreja. Em vez disso, essa autoridade é comunicada de Cristo, imediatamente e através da igreja. Tá? Então, ou seja, esse modo independente, governo de igreja independente, não centraliza tudo na congregação, mas sim passa pela congregação. Tá? Por exemplo, um chamado pastoral. Realmente, quem comunica essa autoridade, quem o chama para o ministério, é o próprio Deus. Nós vimos em Colossenses. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo, segundo a vontade de Deus. Né? Colossenses capítulo 1, verso 1. Então essa autoridade ela é dada pelo próprio Deus. Tá? Inclusive para pastores. Porém, significa que qualquer um pode chegar e dizer eu sou chamado por Deus para o pastoreio? Não. Então a igreja ela participa e Deus utiliza ela como instrumento para confirmar essa questão. Isso é o que ele chama de governo independente, esse Dr. Poe. Tá? Não estou querendo dizer que está errado, eu estou querendo dizer que talvez lá no final seja algum ponto onde eles não conseguiram linkar todas as coisas e definir o termo. Eles estão colocando distinções que talvez não exista. Tá? Questão. Próximo slide. A questão que estamos lidando agora é esta. Onde está o fundamento da autoridade para o governo da igreja? Está na igreja como um corpo reunido e assim delegado aos pastores como seus representantes? Ou está nos pastores como um corpo governante, delegado diretamente a partir de Cristo? A resposta a essas perguntas faz toda a diferença no que diz a respeito à nossa compreensão do governo da igreja sustentado pelos batistas particulares do século XVII. Tá? Então, resposta de Dr. Poe. Segundo o Dr. Poe, a forma de governo eclesiástico dos batistas particulares é melhor compreendido à luz das práticas dos bens conhecidos independentes, com quem eles possuíam uma comunhão muito próxima. E aqui talvez já seja um ponto a ser observado. Por mais que a nossa eclesiologia prática ela tenha sido pinçada da Declaração de Savoy dos Independentes, para eu escrever algo
na prática, sobre os batistas, eu não posso analisar os independentes. Eu tinha que olhar para a própria prática dos batistas. E esse Dr. Poe, segundo James Henry, tudo que ele escreve é analisando a prática dos independentes. E ele já, assim, presume que os batistas seriam iguais. Então, talvez tenha aqui nessa visão para escrever, por exemplo, eu vou escrever sobre uma igreja realmente tradicional presbiteriana. Tá? Aí eu vou pegar outras congregações que copiam aquele governo, né, ou pensaram para a sua confissão os mesmos termos, só que eu quero falar desta. E para falar desta, eu observo esta. Entende? Então, meu método talvez esteja um pouco falho. Porque se eu quero falar desta igreja aqui, eu tenho que observar as práticas dela. Porque uma coisa é nós termos a confissão de fé, outra coisa é nós observarmos a prática daquela igreja. Que deve ser, claro, por transparência, por sinceridade, né? E até mesmo caráter. Ela deve seguir aquilo que professa. Então, amados, Dr. Poe ele analisa a prática dos batistas olhando para os independentes. É o que está escrito aqui. Com quem eles possuíam uma comunhão muito próxima. Ele afirma que suas práticas eram as mesmas e que as dos independentes. Abre aspas. Os primeiros batistas particulares, consistentemente, defenderam o princípio de governar com consentimento congregacional, assim como os pedobatistas independentes o fizeram. Fecha aspas. Não há dúvida de que a Segunda Confissão de Londres é uma recensão da Declaração de Savoy e, mais especificamente, que o capítulo 26 é altamente dependente da plataforma de governo da Igreja de Savoy. Isso é o que escreve Dr. Poe. Os editores da Confissão Batista de Londres pegaram as declarações eclesiológicas da plataforma de governo da Igreja e as usaram diretamente em sua confissão. E isso é verdade, nós sabemos. Eles não se contentaram em anexar uma declaração sobre o governo da Igreja. Eles desejaram incorporá-la ao texto da própria confissão. Essa dependência e derivação tem, para Poe, ramificações significativas. Em vários lugares ele se baseia em uma citação tirada de Isaac Watts, né? Um puritano da época também. E o que o Isaac Watts vai dizer? No que diz respeito ao governo da igreja, eles, os batistas particulares, são independentes. Então o Dr. Poe está aí junto com Isaac Watts nessa questão. Os aspectos gerais dos independentes seguem de perto a noção de Dr. Owen, diz Isaac. Seus princípios são, primeiro, que o poder do governo da igreja reside nos pastores e presbíteros de cada igreja em particular. 2, é dever do povo consentir. É isso que diz a nossa confissão? Ficaram na dúvida? Não. Então, seguindo. Assunto encerrado, então? Doutor Poe falou, está falado. Isaac Watts confirmou, então está tudo certo. Encerrado o assunto? Não. Watts é usado como testemunha da forma de governo dos batistas, baseado no fato de que, como um ministro bem respeitado durante o período imediatamente após a morte de John Owen, e com a reafirmação da Confissão de 1677, pelos batistas particulares em 1689, né? A reimpressão dessa confissão. Então, segundo Poe, a opinião de Watts é o quê? Ele deve ser considerado um juiz competente da situação da igreja de sua época. Então, o Dr. Poe é como se estivesse dizendo, se o Watts falou, está falado. Ele é um juiz competente, né? Porém, ele era batista? Né? Não era. Então, então isso é um ponto... Veja que estudar história também, às vezes, irmãos, nós temos que conhecer um pouco da pessoa. Nós temos que ter alguns dados sobre quem está escrevendo e com base em que ele está escrevendo. Né? Conversando com o Maurício, ele disse que teve uma conversa com o pastor Silas, né? Que ele queria traduzir os livros, né? Em inglês.
E o pastor Silas falou para ele, olha, não é só traduzir. Não é só uma questão de linguagem. Você precisa entender como o camarada pensa, para que você escreva corretamente, traduza corretamente. Né? Se eu vou escrever sobre John Bunyan, ou sobre as coisas que ele escreveu, não é só uma transliteração, e sim um acompanhamento de pensamento. Então, antes de sair traduzindo, o que o pastor Silas falou para o Maurício? Você precisa conhecer eles. Né? E então, história tem isso. É como se chega na escola hoje, infelizmente. Chega na escola, o camarada passa aquele estudo, né? aquela visão histórica. Mas a questão é, tem viés, não tem viés? Quem está escrevendo? Quem é o autor aí dessas palavras? Por que não consultar um outro que talvez tenha uma outra visão? Né? Então, de diferentes formas, eu venho consultando a história para que eu tenha a verdade estabelecida. E por que ele descobriu aqui, James Renihan, essas distinções? Porque agora ele está citando só o Dr. Paul, os escritos dele. Mas é porque ele analisou outros escritos também. E ele viu essa distinção. E ele está citando para nós. Isso demonstra para nós que o livro, então, tem uma identidade histórica mais próxima da verdade possível. Porque não olhou só de um lado, olhou de vários aspectos. Então, amados, embora não haja dúvida de que Watts era bem respeitado e que ele viveu na geração após Owen, e em que a confissão foi reafirmada, olha o que ele escreve, não é certo que ele fosse um juiz competente para julgar a organização eclesiástica dos batistas particulares. O material citado por Poe é retirado de uma carta escrita por Watts ao irmão dele. Olha aí. Então, quando você consulta as fontes dos escritos, aí você já percebe, então, então ele não necessariamente ele está escrevendo sobre a igreja dos batistas, sobre os batistas particulares. O contexto de toda a carta aqui, e o propósito é uma carta ao irmão dele. Retirada dos escritos aqui por Watts, né? Uma carta escrita por Watts ao irmão dele. Então o Dr. Poe ele pega essa carta de Watts ao irmão dele e tira tudo aquilo que ele infere sobre a igreja batista. É o melhor método? Poe não fornece uma data para a carta, nem fornece apoio específico para a afirmação de que Watts era um juiz competente da situação da igreja de sua época. Embora ele possa ter estado intimamente familiarizado com as práticas dos batistas, ele também pode ter sido meramente um observador casual. Essa carta foi escrita no início da vida de Watts, ou foi escrita no final. Por exemplo, se ele foi um observador casual, como é colocado aqui, é como você pegar uma pessoa que nos visita e falar aí, escreva sobre o governo da igreja. Como é que vai sair essa redação? Você acha que vai estar próxima realmente da realidade? Às vezes as pessoas olham certos pontos apenas e já têm as suas conclusões formadas na cabeça. Né? Exatamente. Então, isso aqui fica até para nós, eu bato nessa tecla. Fica para nós aqui como estudar história corretamente, com seu filho, né, com quem seja. Essa carta foi escrita no início da vida de Watts, 1674 a 1748, ou foi escrita no final? Por quê? Porque ele foi tido como um juiz adequado para falar sobre os batistas. Então, a época em que ele escreveu também determina muita coisa. Então, amados, esses fatores devem ser pesados antes, olha o que diz James Renihan, antes de dependermos de suas declarações. Tem a continuação no próximo slide. Com base em sua compreensão desses fatores, o Dr. Poe depende muito dos escritos de John Owen para ilustrar as convicções e práticas eclesiológicas dos batistas. Embora não haja dúvida de que John Owen foi muito influente em seu tempo e que os batistas particulares regularmente citam Owen em apoio a seus
pontos de vista, é algo simplista traçar uma linha reta e impor as crenças de um autor para um grupo inteiro de igrejas. Então eu olho para o Flávio, vejo as práticas do Flávio, os escritos do Flávio e falo que todas as igrejas batistas do Brasil e do mundo seguem as mesmas práticas que o Flávio. É mais ou menos isso. O que inferiu aqui o Dr. Pô. Tá? Então, não é muito saudável fazer isso. Tá bom, irmãos? Então é algo muito simplista traçar essa linha reta. Tá? Alguns dos homens envolvidos com os batistas particulares na Assembleia de 1689, especificamente William Kiffin, lembra dos escritos Kiffin? Hansard Knowles e Henry Fort, fizeram parte do movimento desde sua fundação na década de 1640. Kiffin e Knowles faziam parte do círculo das igrejas relacionadas à igreja JLJ, tá? Que não é o rastro de sangue lá, não, irmãos, tá? Não é aquela visão romantizada lá de que a igreja batista veio de João Batista. Mas sim que as primeiras igrejas que surgiram veio de Jacob, Lanthrop e Jesse, tá? Então esse JLJ significa o nome desses 3 pastores. E observaram um desenvolvimento tanto na teoria quanto na prática do governo independente da igreja desde seus primórdios. Então aqui realmente existem batistas propriamente ditos que precisavam ser analisados e consultados para que eu defina qual que é a prática realmente do governo de igreja. Eu não vou pegar os independentes, por mais, repito, que a nossa confissão pinçou o governo de igreja deles, mas talvez na prática seja diferente realmente. Tá? O separatismo radical presente no início do movimento não pode e não deve ser desconsiderado. Tá? Vamos lá, por que ele cita isso? Por que o separatismo ele tem que ser considerado? Puxa vida, irmãos, se eu não quero ser presbiteriano, se eu não quero ser independente, eu vou fazer uma igreja igual a deles? É no mínimo incoerente. Como eu já falei para os irmãos, quando essa igreja foi fundada, eu poderia ter colocado uma igreja presbiteriana ali na placa? Poderia. Mas, poxa, se eu discordo do pedobatismo, por que eu vou colocar uma placa presbiteriana? Se eu não sigo as práticas batistas, como acontece também muito hoje em dia, por que eu vou colocar uma placa Igreja Batista? Então, o separatismo não pode ser desconsiderado em toda análise. Isso é muito importante. Seria muito incoerente eles pegarem, né, copiarem um modelo de igreja daqueles que eles estão querendo se separar. Tá? Justamente por divergências. E a eclesiologia, como os irmãos já viram, é um ponto que separa, é divisor de águas para um batista? É, lógico que é. Assim como teologia bíblica. Tá? É diferente. Nowen teve um impacto significativo sobre elas, mas muitas outras também. Não foi só Nowen, os independentes, que influenciaram nós. Né? Nós vimos que, inclusive, nós tivemos contato com os anabatistas para a prática da imersão. Os independentes, como John Nowen, é pedobatista, irmãos. Tá? Então, o sentimento separatista é um sentimento de reforma. É um sentimento de que a reforma ainda continua. É um sentimento de que a igreja precisa se adequar às escrituras e estar o mais próximo delas possível. Tá? Então, analisar apenas os escritos de Nowen, Isaac Watts, como o Poole está fazendo aqui, o Dr. Poole, é um pouco, né, digamos, que está tendenciado aí a um pouco de erros, né? Poole argumenta que 2 componentes contribuem para a prática independentes, né? Aí vamos lá, argumentos de Poole. O que ele diz que contribui, né? Os componentes que contribuem para a prática independente de governo da igreja. Aí no próximo slide está aí, argumentos do Dr. Poole. A igreja escolhe os pastores para governar sobre ela. A igreja voluntariamente concorda em agir com eles e sobre eles em todos os deveres do governo. Usando as palavras de Nowen, ainda, primeiro, toda autoridade na igreja é confiada por Cristo aos oficiais ou governantes dela.
bem como todos os atos e deveres em que o poder do ofício é requerido. 2. Cada pessoa tem a liberdade de seu próprio julgamento, com seu próprio consentimento ou discordância no que diz respeito a si mesma. A partir disso, o Dr. Poe argumenta que no sistema independente, portanto, por extensão, entre os batistas particulares, os pastores governam a igreja pela autoridade de Cristo. Eles deliberam sobre assuntos a serem trazidos para as assembleias da igreja e os membros da igreja dão consentimento a essas decisões tomadas pelos pastores. Então, essa visão de Poe é algo muito centralizada somente no presbitério da igreja. Tá? Os membros não têm essa participação efetiva, digamos, né, nesse sistema independente a qual ele enxerga. E que ele está inferindo aqui que todos os batistas particulares seguiam. Tá? Então eu gostaria que os irmãos prestassem atenção, né, em quais são essas distinções aqui que está sendo colocada por Dr. Poe. Tá? Justamente para depois esclarecermos isso. A agenda da reunião, próximo slide, é definida pelos pastores. E em circunstâncias normais, a congregação tem o dever de dar seu consentimento aos assuntos propostos por eles. Os pastores são também responsáveis pelo ministério de ensino da igreja e o exercício do poder de julgamento e tomada de decisões. A elaboração de preceitos para a igreja com respeito à sua disciplina, adoração e governo. Isso, olha lá, contrasta com o congregacionalismo, o qual, na prática, os membros da igreja levantam questões na assembleia da igreja e então as decisões são tomadas através da obtenção de um consenso da opinião de todos os membros através do voto. Tá? Então, ele contrasta aqui o congregacionalismo com o sistema independente. Poe parece argumentar em favor de uma forma de governo eclesiástico amplamente liderada por pastores. Ou seja, tem viés no que ele escreveu. Olha o que diz Henihan. Poe parece argumentar em favor. O que é isso? Com viés. Tendencioso ao sistema, né, dos independentes. Em favor de uma forma de governo eclesiástico amplamente liderada por pastores. Né, mais semelhante ao presbiterianismo. Tá? Os concílios, os sínodos. Eles são responsáveis por tomadas de decisões, a elaboração de preceitos para a igreja com respeito à sua disciplina, adoração e governo. Ele baseia isso em uma citação de Noé, a qual diz, abre aspas, é pela competência deles que a administração, o governo ou a disciplina da igreja é decidida. Poe então declara, o governo é exercido quando os pastores trazem uma decisão relativa ao bem-estar da igreja para ser consideradas pelos membros. Os membros, após considerar a decisão, ou seja, a decisão já está tomada. Tá? A decisão já foi tomada. Então, após considerar a decisão dos pastores, dão seu consentimento ou não. Note que é uma decisão que é trazida à congregação e aquilo que os pastores buscam é o consentimento da congregação. A congregação não toma a decisão com a qual os pastores devem concordar, mas o contrário. Tá? Então é muito perigoso isso. Eu escrever sobre terceiros com base na opinião de um homem, John Owen, né, um homem piedoso, sabemos disso. Porém, na visão de Noé era uma sobre a igreja. A pergunta é, a visão de Hansard Knowles, William Kiffin, todos esses batistas influentes da época, que eram batistas realmente, batia com a de John Owen? A forma de ser igreja era realmente a mesma na prática? Repito, uma das coisas que eu falei lá na convenção, na Associação Batista Reformada do Sudeste, eu falei, é necessário que haja um acompanhamento das igrejas filiadas para ver o que tange a prática confessional dessas igrejas. Porque eu não vou andar em comunhão. Eu falei, eu não vou andar em comunhão como igreja em Mogi das Cruzes com igrejas que não são confessionais. Porque escrever lá no site, subscrevemos a Confissão Batista
A Confissão Batista de Londres, de 1689, é muito fácil. Aí você chega no culto, é aquela bagunça. Você chega no culto, não tem a prática. O governo de igreja. Então, amados, é necessário um acompanhamento. E eu falei isso. E talvez estejamos vendo aqui algumas coisas semelhantes a essa. Tá? Então, próximo slide 16 aí, caminhando para o final já. Cuidado com a posição de Paul. Com base nessa descrição, o governo independente coloca o ônus do governo em todos os seus assuntos sobre os pastores. Pegaram essa distinção? Pegaram a diferença? Eles decidem juntos e depois trazem suas conclusões para serem consentidas pela igreja. Por exemplo, aconteceu um processo disciplinar. Os pastores já decidiram pela exclusão. Não, você será excluído. Aí traz para a igreja apenas para concordar com a decisão que já foi tomada. Né? Pode falar. E ele não tem algum registro de, caso houvesse discordância, tipo, os pastores eles decidiam alguma coisa e a igreja discordou. Tem algum exemplo descrito? Então, os próximos relatos que trarão, vai ficar para a próxima aula. Vai ser na prática dos batistas como que isso era administrado. Eles decidiam, aí a igreja falasse, não. Aí dava, né? É que o foco do historiador aqui é com os batistas, né? Uhum. Ele está falando aqui sobre escritos que diziam sobre os batistas como que era esse governo de igreja. Aí ele está tendo um cuidado de falar, olha, quando vocês forem estudar história, tomem cuidado com a posição desse povo. Porque ele teve um viés aqui nos seus escritos. Ele falou sobre os batistas, sim, mas olhando apenas para os escritos de Noé. E Noé não era batista. Tá? Então ele está apenas contextualizando aqui, direcionando nossos estudos. Mas com certeza deve ter relatos, aí tem que fazer um estudo sobre os independentes, né? Como que ocorreu essa discordância, se tinha, se não tinha. Tá? Mas, por eles terem essa prática, provavelmente eles confiavam na decisão dos pastores piamente. Né? É como o presbiterianismo. Ah, o concílio mandou tal pastor para essa igreja agora. Posso contestar? Não posso, né? Por que não? Porque a gente tem que confiar no sínodo. A gente tem que confiar lá nos pastores, né? Então é um sistema de governo que, digamos que é um pouco imposto, né? Então cuidado com essa posição de Paul. Com base nessa descrição, então o ônus está totalmente sobre os pastores. Eles decidem e trazem essas conclusões já prontas para a igreja. Quando tal consentimento é obtido, então o assunto é resolvido. Não é certo que Paul entendeu adequadamente, olha lá o que ele escreve, a eclesiologia de John Owen e dos independentes. Aqui já James Reynolds fala, inclusive olhando para os independentes. O Paul aqui, esse homem que escreve, ele não foi assertivo. Tá? Não é certo que Paul entendeu adequadamente a eclesiologia de John Owen e dos independentes. Nem a aplicação desses princípios nas igrejas batistas particulares do século XVII. Aí, se ele não compreendeu adequadamente sobre a própria fonte que ele tirou, que era John Owen e os independentes, como que eu aplico isso a terceiros, que é os batistas? Então, amados, eu falo, né, essas coisas às vezes eu me choca. Por quê? Nós temos que tomar cuidado até mesmo com livros que nós lemos. Tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes o camarada lê um livro e fala, pronto, essa é a minha verdade. Calma aí, ô jovem mancebo. Segura o coração. Quem é esse camarada que escreveu? Por que ele escreveu? Com que propósito ele escreveu? Já pensou um camarada escrever um livro com, por exemplo, ele tem mágoa dos batistas no coração. Aí ele vai escrever sobre os batistas. Como é que vai ser o livro desse camarada? Em que época ele escreveu? O que ele passou? Então, às vezes, nós não vamos conseguir ter essas informações. Né? Mas temos que tomar cuidado. Inclusive, analisando história. Porque isso aqui é um documento, se ele está citando, é de livre acesso a outras pessoas também. Então, nós temos que ter esse cuidado, irmãos. Ele argumenta que Noé ensinou e as igrejas batistas praticaram uma ampla forma de governo, amplamente liderada por pastores.
Mas as evidências, olha o que escreveu, mas as evidências parecem apontar em uma direção diferente. A Segunda Confissão de Londres e a plataforma de governo da Igreja de Savoy, da qual ele depende para fazer essas afirmações, Dr. Paul, não implicam necessariamente nessa posição. Então ele já descartou aqui, né? Essa posição de Paul. Suas palavras precisam ser observadas com cuidado. Aí, o último slide aí, para nós. Os oficiais designados por Cristo a serem escolhidos e consagrados pela igreja, assim chamada e congregada, trecho da confissão, são os bispos e presbíteros e os diáconos, para a peculiar administração das ordenanças e execução do poder ou dever que ele confiou a eles, ou para o que os chamou. Isso deve ser continuado até o fim do mundo. Mas qual é a execução do poder ou dever que ele confiou a eles, ou para o que os chamou? E aí entra o parágrafo 10º, que nós estudaremos hoje. O parágrafo 10 e 11 vai falar especificamente sobre os deveres e qual é essa execução aqui confiada aos pastores, tá? Que eu já adianto para os irmãos que, à luz de Atos, capítulo 6, é ensino da palavra e oração. Tá? Então, veremos isso. Neste ponto, então, Paul assume que isso se estende a todos os aspectos da vida da igreja. Eles acham que os pastores, os presbíteros, eles devem tudo é centralizado neles, tudo. Neste ponto, devemos nos voltar para um exame das fontes primárias relacionadas aos batistas. Aí, Vitor. Aí ele vai agora citar essas fontes primárias relacionadas aos batistas. Podemos extrair conclusões sobre suas práticas a partir de seus próprios escritos. Aí sim, Hansard de Knowles vai ter escritos dele, né? William Kiffin, e aí eles vão ter os próprios escritos. Aí vamos analisar os próprios batistas falando de si mesmos. Tal dia aconteceu isso, isso e isso, resolvemos dessa forma. Agora sim. Hã? Exatamente. O que vai ficar para a semana que vem? Tá? Mas a lição de hoje. Tomem cuidado, né, com aquilo que nós observamos aí ou lemos. Não tomemos por verdade diretamente, né, e sempre tentando buscar uma fonte primária, como é colocado aqui, né, e olhando todos os lados. Às vezes, até mesmo em política, irmãos. Né? No meu Twitter, eu tenho lá, eu sigo todos os camaradas de esquerda e sigo todos os camaradas de direita. E fico vendo a guerra. Né? Fico vendo a guerra dos dois. Mas eu vejo aonde que um está querendo alguma coisa, fica nítido. Quando você sai da bolha e você fica de fora, né? Não tomando só um lado, mas vendo as duas coisas, você percebe que tem erro nos dois lados, que tem fake news dos dois lados, tá? E que às vezes o viés é tão impregnado nessas pessoas, a idolatria também, né? E você vê que cada um fica lá puxando, e que talvez tenha ali pontos verdadeiros em um, tanto quanto no outro, tá? Mas nós temos que ter equilíbrio, né? E quem tem que governar nossas vidas verdadeiramente é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é que nos vai dar todos esses critérios, inclusive principalmente, né, para o sistema de governo da igreja, tá bom? Então semana que vem vamos consultar essas fontes primárias relacionadas aos batistas, tá bom? E assim nós vamos construindo esse pensamento, tá? Então ele deu, digamos aqui, uma contextualizada em fontes históricas hoje para nós, e que realmente tinha essa visão aí que talvez não seja confiável, tá bom? Deus abençoe os irmãos.